Esse final é o máximo, gente. Só tem a pessoa parada, assim, vários ângulos, né? Daqui, dali. Os cabelos na cara, pingane. Eu Super. acho o máximo. Muito bom esse final, gente. É assim, é o vídeo, como a gente tá falando, você falou tease, né? Cheesy. Tease, brega, maravilhoso. E isso me faz, né, me lembra de uma fala do Jean Alex, né, que é diretor da parte artística e coreógrafo, e um dos professores também do Raça Centro de Artes, né, do grupo Raça Centro de Artes. Ele falou recentemente no congresso de Jazz Dance Private, né, que teve um encontro privado Dos congressistas. Exato, que vai ficar agora, né, pro ano que vem. vem, né, pra 2021. Ele virou e falou assim, gente, a gente vai agora fazer uma segunda coreô, né, uma segunda música, e assim, vocês vão ouvir a música e vão ver que é bem brega, entendeu? Porque pra mim o jazz é isso, o jazz é brega. Ele trabalha com jazz, né? Sim. Trabalha com jazz e também com contemporâneo. Mas foi ótimo, assim, porque é bem brega. E aí foi... Dramático. Não, e brega, porque aí... Porque os movimentos, né? Os movimentos bem fluidos. Sim. Mas numa das versões da música Your Song do Elton John, a gente ficou tão brega, mas ficou ótimo. Tem esse lado, né? Que a gente chama de brega do jazz. E aí, esse vídeo com essa música, com esses momentos de encontro do movimento com pá, da percussão. Aí esse final é brega, mas é ótimo. Muito bom. Sim. Muito bom. Diga. Não, eu vou falando assim que nem maluca. Você quer conversar? Quer falar um pouquinho? Tô aqui. Quer conduzir ou eu saio aqui num monólogo mesmo? Sim, eu fiz a edição e enquanto eu tava fazendo eu fui dando risada em alguns momentos, assim, né? No início eu fui fazer, eu falei, gente, ela vai dar risada, porque você não sabia o que ia acontecer, né? Eu que escolhi a música, eu que separei aí pra fazer o vídeo. E foi bem interessante, assim. Conforme eu fui fazendo... ficou ótimo. É aquela coisa porque aquela coisa que você espera. Por isso que é brega, porque você exato, espera. É assim, você fala... Agora vai fazer é muito bom, e ela vai fazer mas é muito óbvio, sabe? É tipo, super esperando o que vai acontecer e vai acontecer. E acontece. E acontece o tempo todo. E é bom mesmo assim, sabe? É quando o óbvio ele é óbvio, ele é esperado e você fica feliz se acontece desse jeito. Porque a gente precisa, às vezes, também do óbvio, do esperado, do tradicional, é sempre assim. Às vezes é legal ser surpreendido. Sim. Mas no caso aqui a construção ele é do óbvio para o óbvio. Exato. Tirando um único momento que eu falei pra ele nem tinha reparado nisso, nem tinha se tocado, foi que quando entra o solo do piano, né, o momento que o piano faz um solo, entra uma câmera que até então ele não tinha usado na edição, né? Porque a gente faz várias tomadas com várias câmeras e tal, e aí monta-se, né? No caso ele monta a edição. E aí até então tinha uma das tomadas não tinha sido usada. E aí quando entra esse piano, esse solo de piano, pum, entra uma câmera nova. Aí dentro da obviedade entra um elemento de surpresa que traz um respiro, uma pequena brisa e é legal. Mas enfim... esse tipo de coisa divertido. Normalmente a gente fala que não, foi pensado, foi proposital. Mas aqui a gente é sincero, a gente abre o jogo do processo mesmo, né? Exato. Esse detalhe especificamente não foi. Outras coisas foram, né, propositais. Sim. Não, várias, né? A música vai bater aqui e tal. E se a gente tá falando isso, você já percebeu que se ele escolheu a música e se na edição casou é porque essa coreografia não foi feita para essa musicalidade aí desse vídeo que você fruiu. Claro que a música foi escolhida também, assim, né? Pensando. Porque essa coreografia ela é bem marcadinha na música, né? Sim. Ela tem realmente marcações óbvias e aí pensou-se numa outra música para o vídeo que tivesse essas marcações óbvias, né?
Mas aí fica, enfim, algumas perguntas, né? Primeiro, eu acho que... Por que o nome, né? Feijão com arroz. Feijão com arroz. Por que essa barra de jazz coreografada se chama Feijão com Arroz? Ela originalmente não tem nome, né? Ela não tem nome. Qual é o nome da barra de jazz? Era o nome da coreografia, né? O nome da música? Perdão, qual era o nome da coreografia, né? Da barra de jazz? Era o nome da música. E... Enfim, esse feijão com arroz, né? De chamar essa barra de jazz de feijão com arroz, vem como resultado de um pensamento que eu tive em cima dessa barra. Uhum. Eu coloquei esse nome, tipo, ontem ou anteontem. Qual o nome que você vai dar pra essa barra? Aí, né, pensando. Antes de ontem. Mas eles não sabem quando que a gente tá gravando isso. É verdade. Enfim, antes de ontem, dessa gravação que você não sabe quando é, coisa de 2 dias atrás, eu pensei no nome dessa coreografia. Essa coreografia barra, né, uma barra coreografada. É uma barra coreografada, não é uma coreografia da barra, ela tem uma estrutura de ensino, tá? Calma aí, qual que é a diferença? Uma barra coreografada é um exercício de barra, ele tem uma estrutura que tem uma coreografia, que tá fechadinho. Uma coreografia na barra, na verdade só por recursos didáticos, poderiam ser intercambiáveis os nomes, mas uma coreografia na barra é a ideia de que é uma dança que acontece na barra, mas ela não tem necessariamente objetivos de ensino. Tá. Por exemplo, numa barra coreografada, normalmente tudo que acontece para a direita acontece para a esquerda, as células se repetem, você está trabalhando lateralidade, você está trabalhando padrões e tudo mais. Né? É como se fosse um exercício coreografado. Exato, é um exercício, por isso é barra coreografada como um exercício coreografado. Então a sequência está fechadinha. Tá. Isso acontece no balé também. Tá? Isso não é uma coisa só do jazz. Sim. Uma coreografia na barra é uma coreografia que faz uso da barra, mas não necessariamente tudo que acontece para a direita acontece para a esquerda, etc e tal. Então... Okay? Quem gosta de fazer essa distinção bastante é a Marcela Benvenu. Claro que esses termos também podem ser intercambiáveis dependendo do contexto que eu tô falando sobre essas coisas. Tá? Mas ele é uma barra coreografada no sentido de exercício mesmo. Tá? Então... Ela foi criada para isso, para ser um exercício. Então, enfim, o nome Feijão com Arroz foi dado há 2 dias atrás. A partir de uma ponderação, uma reflexão minha sobre essa barra. Então eu tenho que contar a história dessa barra. Que eu disse, que eu acabei de dizer, que é uma barra coreografada, que ela é um exercício, ela não é uma coreô só. Eu criei essa barra, se não me falha a memória, se não me falha a memória, por volta de 2008, 2009, tá? Certo. Então já faz aí quantos anos? 12, 13 anos. 12, 13 anos atrás eu construí essa barra. Quer dizer, 11, 12, né? E eu me inspirei numa barra de jazz ainda mais antiga que eu vivenciei ao lado da professora Valéria Reis, que é uma professora de jazz. Ela também teve a formação dela no Raça e ela foi minha primeira professora de jazz. Na verdade não é a primeira professora de jazz, mas foi minha primeira professora de jazz numa aula que tinha nome de jazz. Tá. Porque a minha primeira professora de jazz foi a Glacia Araújo. Mas a Glacia Araújo trabalhou o jazz dentro da aula de balé clássico. Entendi. Em prol de um espetáculo de fim de ano. Em prol de um espetáculo de fim de ano, ela resolveu trazer um pouco de jazz, porque o personagem, né, que a minha turma e eu íamos viver, ele ia transitar entre o balé e o jazz em determinado momento. Ele ia ter uma coreografia mais balé e uma coreografia mais de jazz. Então, se não me engano, foi no espetáculo da Pequena Sereia. E aí, onde que foi isso? Isso foi na Balé Marcelago. Tá. Então isso aí ainda é muito mais antigo. Então o que acontece? Lá no Balé Marcelago, a gente ia descer da Pequena Sereia, aí nós éramos as algas no balé, né? As algas do mar ali. E aí, mas tinha uma hora que ia ser o quadro o ambiente, o contexto ia ser da Úrsula, dos inimigos, mas lá também tem algas, então as algas do mal, aí a gente virava jazz, como sempre o jazz ligado com o do mal. Aquela coisa assim. Foi minha primeira experiência com jazz, então muito mais antigo. Tá? Uma experiência mais antiga, mais anterior. E ela foi minha primeira professora de jazz, Glacia Araújo. Mas com o nome, aula de jazz, dance e tudo mais, também no Balé Marcelago, foi com a Valéria Reis. E ela ensinou uma barra, e com base nessa barra, eu me inspirei, foi realmente só uma inspiração, e construí uma outra barra, isso entre 2008 e 2009.
Meus alunos nessa época vão dizer melhor quando é que foi. E aí, quando eu fiz essa barra, eu fiz em cima da música Cry, E sim, me deu um branco. Do Ray Charles. If You Cry, do Ray Charles. Então eu construí essa barra em cima do Ray Charles, né? Da música Cry, do Ray Charles. Essa primeira versão, né, da coreografia... Mas isso foi onde? Onde que você estava? E aí isso eu tô como professora no projeto Cordas Humanas. Tá? Ok. Então eu tô como professora no projeto Cordas Humanas e eu construo essa barra Cry para os meus alunos de jazz. E aí, essa barra, a primeira versão dela é um pouco mais simplificada do que isso que vocês fruíam. É muito parecida. Tá. Muito, assim, a maior parte da estrutura é essa. Mas nessa versão que vocês fruíram, tiveram elementos a mais, ok? Você diz em termos de detalhes? De detalhe e passo mesmo. Tem células a mais inteiras que não tem, tá. que não tinham nessa primeira versão. Tá, mas aí então, digamos assim, quase todos os passos que foram colocados nessa primeira barra de 2008 e 2009, eles vieram para esse com mais um acréscimo. Na verdade, assim, é exatamente aquela barra com um acréscimo. Eu não tirei, eu acrescentei. Tá. Okay. Então tinha essa barra. E essa barra eu, enfim, criei nesse período e estava com meus alunos que eram iniciados em dança, no jazz, especificamente falando, e trabalhei. Só que a partir depois daquele ano, sempre que eu tinha que dar aula para uma turma iniciados, ou que eu tinha que introduzir o universo do jazz dance, da dança jazz, para alunos que não tinham, né, uma vivência com essa dança, eu trazia essa barra. Eu trazia essa barra. Porque ela tinha sido estruturada de uma forma, e foi, na verdade, estruturada de tal forma que elementos basilares da técnica do jazz, naquele momento, nesse jazz que já se amalgamou com o balé clássico, a dança moderna, enfim, tá desse jazz. Enfim, ela traz elementos interessantes. Então tem o pequeno plié, tem o isolamento de quadril, tem um isolamento de cabeça, de tronco, tem o braço, tem o tipo de mudança de direção. Então os elementos que estão lá são muito estruturantes da dança jazz. Então eu sempre trazia, né, isso para os alunos do Cordas. Mas essa coisa se expandiu. Mais pra frente, em 2013, eu trabalhei no projeto Todos na Dança, na Universidade Anhembi Morumbi. Eu estava, né, fazendo a graduação, minha segunda graduação, que foi em dança lá na Anhembi. E aí eu trouxe para esse projeto Todos na Dança, que era um projeto do curso de dança, que oferecia aulas, oficinas para as pessoas da comunidade que quisessem se inscrever e fazer aula e tal. Tinha limite de idade? Ele tinha mínimo, né? A partir dos 15 anos de idade, né? E aí era livre. Não era pro público 50 a mais, 60 a mais. Tinha uma oficina só para esse público. Tá? Os 50 a mais, 60 a mais. Mas era assim, a partir de 15 anos de idade. E aí, junto com a Andréa Custódio, que foi minha aluna, que aprendeu essa barra, foi uma das primeiras pessoas a aprender a primeira versão dessa barra. Certo. Ela também estava fazendo a graduação, a gente entrou juntas, né, na graduação de dança, no caso dela foi a primeira. Junto com ela, a gente deu uma oficina de street jazz no projeto Todos na Dança. E a gente trouxe a seguinte proposta, de trazer elementos de danças, até então chamadas de street dances. Eu falei que era street jazz, né, que a gente deu. Então a gente resolveu trazer um pouco das funk styles e outras coisas assim, e trazer elementos da dança jazz. E depois trabalhar numa intersecção híbrida contemporânea atual de uma possibilidade do que seria street jazz, né? Pensando que o street jazz também é entendido como jazz funk ou funk jazz, tá? Que é esse jazz de videoclipe, que é esse jazz, essas danças que aparecem em videoclipe, Madonna, Caramba, Britney Spears, esse tipo de universo, né? A gente também trabalhou com a questão das revistas e das poses, né? De revistas. A gente fez esse amálgama, essa amarração híbrida para trabalhar nesse projeto Todos na Dança.
totalmente atravessado pelas abordagens somáticas. Foi um projeto muito legal. O tipo de amarração que a gente fez foi muito legal e teve um resultado maravilhoso. E aí eu levei essa barra. O elemento do jazz que eu coloquei foi essa barra. Entendi. Então os alunos trabalhavam essa barra, trabalhavam pequenas passos sociais, exatos passos sociais, e tinha o trabalho de exploração de posturas, e tinha todo o trabalho somático fundamentado no ATKV, e resultou num videoclipe que a gente gravou no final. Que legal. Resultou num videoclipe. Você tem acesso a esse vídeo aí? Claro que eu tenho todo esse material, minha gente. Tenho tudo isso. Que você... Não vi isso ainda. Tudo isso. Tudo gravado, todo o processo, os alunos fazendo a barra, eu tenho tudo. E aí, enfim, isso foi em 2013. Eu ainda estava no Cordas, e essa barra continuou sendo utilizada no Cordas e tal. Pra sempre, pra turmas Pra sempre. Exato. Quando eu entrei na ECM, na Escola do Corpo e Movimento para dar aula, eu dei jazz por um período, eu levei a barra de novo. Eu vou levando essa barra porque ela é muito estruturante. Ela realmente traz elementos a partir de uma célula coreografada, mas pensando como um exercício, ela traz vários elementos pra gente pensar a dança jazz. E aí... Então ele é um feijão com arroz nesse aspecto. Exato, ele é um feijão com arroz nesse aspecto. Mas ele é pro jazz especificamente ou jazz com barra? Ele tem que ser... Ele trabalha esses elementos estruturantes para você dançar jazz como uma dança como um todo? Ou é especificamente para esse jazz que acontece com barra? Para as duas coisas, tá? Porque nesse momento em que o jazz ele conversa com a dança moderna e com o balé clássico para adentrar a cena, determinadas cenas, né? Sim. Acaba pegando a barra como um elemento de aula também. Então, se você vai para uma aula de jazz, a barra faz parte, tá? Pelo menos esse jazz dance, o que as pessoas chamam de modern jazz dance, e daí em diante. Talvez para trabalhar o jazz tradicional, traditional jazz, ou authentic jazz, não seja necessário. A barra não seja necessária. Mas, no caso, para trabalhar o jazz, a barra existe. As pessoas trabalham barra nas aulas de jazz. Por quê? Plié, meia ponta, isso vem do balé, o balé, a barra e por aí vai. Então, esses elementos estruturantes que tem nessa barra de jazz, eles servem para o bailarino de jazz, para a bailarina de jazz, para o dançante, para a dançante de jazz, seja em contexto da própria barra, seja no palco, para aprender jazz, ok? Aí o que acontece? Quando foi... Peraí, então quer dizer que se eu aprender essa barra, eu posso mandar bala no jazz? Você vai começar a aprender elementos para mandar bala no jazz. Entendi. É um processo, porque ele é iniciante. Ele é feijão com arroz, mas ao mesmo tempo que é iniciante, dá para aprofundar, já falo disso. Ele é feijão com arroz, por quê? Porque quando a gente pensa num prato básico, mas que dá uma substância, né? Que tem substância, que alimenta, que tem várias coisas interessantes, a gente pensa no feijão com arroz. Até na descrição desse vídeo eu coloquei, né? Tem fibra, tem mineral, tem vitamina, tem proteína. Então tem o que é necessário, mas é básico, entendeu? É um feijão com arroz. Não é uma feijoada, outros pratos. É um feijão com arroz. É fácil, mas tem valor nutritivo. Certo. Então é nesse sentido que essa barra é feijão com arroz. Certo. O que acontece é o seguinte... estando na ECM, eu começo a olhar para essa barra e pensando em acrescentar outros elementos. ECM, Escola do Corpo e Movimento, que foi o último lugar que eu dei aula. Estou na ECM, isso no ano de 2018. Estou trabalhando com a Ana Souza, que é diretora e professora também da escola, junto com a Milena Marra. Estou trabalhando com ela, a gente está fazendo uma permuta ali, estudando elementos do jazz, e aí eu começo a olhar para essa barra de novo, sozinha, né? Porque eu fazia um trabalho junto com ela e fazia um trabalho à parte. E tô olhando para essa barra e pensei, eu vou repensar essa barra. E aí que eu escolho uma outra musicalidade e começo a colocar outros elementos. Certo. E aí chega nessa barra que vocês viram, que a gente viu aqui. Certo. E aí eu passo da música Cry, do Ray Charles, a fazer essa barra com novos elementos, com esses adendos, com esses adicionais, com esses temperinhos a mais, com essa misturinha, né? Não só arroz e feijão, mas uma mistura junto, que nem a gente fala aqui no Brasil. Eu passo para a musicalidade do You Don't Know Me, que é com o Ray Charles, mais a Diana Krall.
Então eu continuo falando de Ray Charles, mas aí, né, continuo nessa coisa do Ray Charles, ainda dentro do jazz. A música é um jazz, né? Tanto a Cry quanto a You Don't Know Me são jazz. A música é jazz, então é barra de jazz e música de jazz. O que é uma coisa que às vezes tem sido abandonada por alguns, né? Não usar. Sim. Eu acho interessante usar outras musicalidades, mas ao falar de jazz, usem jazz também, pra ver o que acontece. Sim. Acho que é importante, né, esse diálogo. Também, olha, quando a gente vai dançar na música, o que acontece? Talvez até exato, talvez até essa sensação do breguice é pra esse tipo de jazz, que é um tipo de jazz balada que acontece em determinado período histórico, que acontece nessa musicalidade instrumental. E também na Cry, na You Don't Know Me. E aí, enfim, então eu faço essa nova versão com esses adendos, com esses adicionais na música You Don't Know Me, da Anna Cry Ray Charles. E aí é essa barra. Trabalho ela na ECM, levo ela pra China no ano passado, 2019. Lapido essa barra lá também. E aí eu sei que essa gravação foi feita no começo de 2019, essa gravação que vocês estão vendo, antes de irmos para a China. Certo. Mas, por que eu tô falando desse momento de China, antes de falar do momento da gravação, né? Tô adiantando a história. Porque você disse sobre, se eu fizer essa barra, eu vou sair dançando pra valer, nananã. Enfim, quando a gente vai pra China, eu já fiz essa gravação, né? Dessa barra, que é esse material que vocês estão fruindo, que fruíram. Mas eu continuo praticando essa barra como parte do meu processo de preparação corporal e aquecimento. Então eu faço um trabalho mais lúdico como preparação, faço um trabalho de yoga e faço essa barra. E depois entro nas novas coreografias, nas novas criações, nos novos trabalhos. Eu usei ela como parte da minha preparação. E como voltando ao básico, lapidando e refinando. Então, olhando o vídeo, eu pensei, nossa, mas eu consegui dançar essa barra ainda melhor. Porque quando eu continuei praticando, nesse lugar de voltar ao básico para refinar, para depois adentrar outros processos de criação, outros trabalhos que eu estava desenvolvendo, eu fui, chegando em casa, mastigando esse feijão, entendeu? Mastigando esse arroz. E ele foi refinando e ficando muito melhor. Eu até falei, nossa, eu consigo dançar muito melhor. E dancei muito melhor, na verdade, essa barra. Eu acho que talvez, pensando no processo, mais da culinária, mais do que no momento de se alimentar. É claro que ele vai nutrir o seu corpo, né? Porque esse é o pensamento. Você usou ele como um lugar. Mas assim como você vai se nutrindo daquilo, toda vez que você faz, você tem que fazer o preparo, né? Você tem que preparar. Exato. E o feijão com arroz bem preparado é gostoso, gente. Quando faz bem feito, mesmo que seja só feijão com arroz, né? Então eu acho que é esse temperinho que você falou, né? Quando você faz muito bem feito essa coreografia, ainda que ela seja simples, ela ganha uma nota, né? Um tempero especial. Exato. Eu acho que isso que é legal. Né? Isso é bem legal. Então, eu carreguei, depois de ter filmado, né? Feito essas tomadas aí que vieram a se tornar esse vídeo em edição, eu carreguei essa barra comigo. E ao carregar essa barra comigo, eu fui esmiuçando, realmente voltando. Eu usava ela como uma preparação para quando eu ia entrar em outros trabalhos que faziam uso desse código, né? E aí foi interessantíssimo. Então eu não sei se você lembra, mas eu sempre fazia... Bom, você deve ter ouvido a música You Don't Know Me lá na China, mas era justamente eu voltando e me preparando. Então eu fazia lá alguma coisa mais lúdica, mais TKV às vezes, fazia um pouco de yoga, passava essa barra umas vezes e aí depois entrava nas outras barras, nos outros processos, nos outros trabalhos que eu estava desenvolvendo. Então, até pra mim, ela é esse lugar de voltar e reestruturar, né? Legal. Claro que se você olha o vídeo, já tem alguma impressão digital minha, dá pra ela fazer mais limpinha ainda, né? Sim. Mais alinhadinha, mais limpinha, vocês fruíram uma coisa que tem um toque artístico, né? Sim. Do meu jeito de fazer. Quando eu vou ensinar pro aluno, eu deixo ela mais limpa ainda, mais, né? Tá. Mas já tá no meu molejo, na minha malemolência, no meu malemole. Mas é isso, entendeu? Então, quando eu fui pensar no nome agora, 2 dias atrás, que nome você dá pra esse trabalho? É feijão com arroz, porque eu fui me lembrando de toda essa trajetória, da trajetória com essa barra. Ela me acompanha, como você falou, há quase 12 anos e é um material
rico sempre que eu volto nele, sempre que eu volto nele. É uma criancinha já, um pré-aborrecente bem... Exato. Bem nutrido. É bem assim, bem assim. Legal. É divertido isso tudo, né? Isso é bom, E na verdade é uma maneira muito inteligente até, né? De se pensar a dança. Eu acho que até como um material, porque às vezes acho que a gente tem medo, como artista, de ficar no repeteco. Sim. Mas ele como instrumento didático, ele é muito poderoso, né? Sim. Ter uma coreografia que passa por elementos, né? Quando é possível, claro, nem todas as danças é simples, assim, do tipo, eu vou montar uma sequência e pronto, vai abarcar. Sim. Mas fica a pergunta, será? Né? Eu acho que vale a pena investigar, de repente, e buscar se é possível ou não na sua dança. Se for, maravilhoso, vai ser uma grande descoberta e vai ser uma coisa que realmente, né, você vai carregar aí por toda a sua carreira. Né? E tem uma questão, porque quando a gente vai dar aula, a gente sempre faz a análise de contexto. Uhum. Então, você faz a análise de contexto e você vê o que é cabível para aquelas pessoas. Mas quando a gente está lidando com código, o fato é que em algum momento eu vou ter que criar uma ponte entre essa pessoa e esse negócio. Uhum. E talvez num primeiro olhar você fala, não, mas isso aqui não é cabível a essa pessoa. Mas em algum momento eu vou ter que criar uma ponte, tornar cabível, né? Então vamos supor, a pessoa está aprendendo balé, em algum momento ela vai ter que fazer plié, em algum momento ela vai fazer glissade, pas de bourrée. Talvez no primeiro momento da vida dela, não, pas de bourrée não serve para ela, mas eu vou estruturar de tal forma que vou conduzi-la a isso ser possível. Sim. Então, ainda que tenha sido o mesmo material, para cada contexto em que eu trouxe ele, veio com algum elemento diferente. Uhum. Seja na maneira como eu apresentei, seja nas exigências feitas em relação àquele material, na relação do aluno com aquele material. Alguns lugares a exigência foi maior, outros foi outros. O tipo de apontamento, a ênfase, para essa turma a ênfase ao lidar com esse material é tal. Para outra turma a ênfase ao lidar com esse outro material é tal. Então, apesar de ser o mesmo material didático, o mesmo recurso, ele não é o mesmo. Sim. Né? Ele vai se atualizando de acordo com o contexto. E a análise de contexto é importantíssima. Esse lugar que você falou, né? Como ele é uma estrutura, né? Ele é um fundamento. E a gente pensando em construção, talvez, né? A gente pode pensar, às vezes tem que cavar o fundamento, né? Lançar e fazer. Sim. E às vezes, pode ter uma pedra, né? Pode ter um terreno que é diferente, que é desnivelado e tudo, e não se trata de ignorar e seguir em frente, ou também falar, então aqui não dá para fazer isso, então não vou fazer. Mas é saber que ali existe uma questão que você precisa resolver para poder lançar o fundamento, fazer, né? Exato. Ainda que tenha um approach diferente. E isso não significa que você, professor, não vai criar nada completamente novo. Uhum. Claro que você vai, mas se você tem algumas estratégias e recursos que funcionam, ainda que seja necessário trazer roupagens novas, ênfases novas, como eu acabei de falar, por que não lançar mão disso se o objetivo de uma aula é o ensino do outro e não você como é que se fala? Se realizar artisticamente. Então eu sei que a Miriam Druve trabalha com algumas células que ela sempre vai repetindo, trazendo elementos novos, mas ela tem algumas que ela acha que são basilares e fundamentais para o que ela quer desenvolver. Eu sei que Fernanda Fiuza faz isso com a técnica do jazz funk e rios, né? Tem algumas células, as células que ela fala, eu sempre trago essa porque essa é muito basilar, muito construtora. Então, para que eu tenho que elaborar uma coisa nova se aquilo funciona? Eu tenho que trazer no contexto do novo aluno, mas eu posso reutilizar esse material, pensando como professor. E como bailarino, é aquele tandi, aquele GT de sempre, entendeu? Que vai te trazendo para um lugar, né, até para um estado de atenção para desenvolver uma técnica, uma linguagem, um trabalho, que é o que eu fiz com essa barra depois quando eu levei ela para a China. Muito legal. E é isso. Muito legal, bacana, né? Sim, bem legal, bem legal. Gostei bastante. É um brega, mas é divertido. É um brega, mas é divertido. E, gente, super fácil de acompanhar. Né? Você pode usar aí esse material dando os devidos créditos nas suas aulas, no seu fazer dançante também, se quiser. Ou escreve aí no comentário se você quiser aprender essa barra, quiser um vídeo assim, mais devagarinho, com a Thalita explicando. Também pode, né? Então, só pedir. Por que não? É só pedir. Quem sabe se a gente tira um tempinho pra fazer isso. Exato. Então é bem legal, bem bacana. Foi um processo divertido.
Isso aí, muito obrigado, Thalita, pela conversa. Muito obrigada Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigada a vocês também. por Você assistirem. que tá aí do outro lado assistindo. Segue a gente aí no Tá Concept, Instagram, Facebook, YouTube. E fica ligado nos próximos conteúdos. Exato, vem junto, porque dança gera vida. Yes.